quais soft skills você acha importante para ingressar na área de programação / DevOps, tá bom? Bom, vamos lá, são duas áreas grandes, tá? Programação, você precisa conhecer banco de dados, você precisa conhecer lógica de programação, orientação a objetos, programação procedural, programação funcional, você precisa entender alguns frameworks web, por exemplo, como, sei lá, Ruby on Rails, como .NET Core, como, sei lá, Laravel, por exemplo, como WordPress, por exemplo. Então, você tem que conhecer alguns frameworks para que você possa construir aplicações web, Spring Boot, sabe? Então, assim, você precisa aprender toda a parte do back-end e toda a parte do front-end. Aprender web é um tema um pouco grande, por quê? Você tem que aprender HTML, CSS e JavaScript de front-end. Você tem que aprender uma linguagem de back-end, aprender lógica de programação, aprender a organizar o seu código, design patterns, né? São algumas coisas importantes. Depois disso, desenvolver projetos em web, depois desenvolver projetos em Windows, depois desenvolver projetos em mobile, né, para que você possa ter um skill legal, tá? Então, essa é a minha opinião para você que quer ser um programador, né, geral, né, um programador onde você consiga fazer ali múltiplas aplicações para os seus clientes e ganhar dinheiro independente da empresa que você estiver trabalhando. Porque se você sabe essas múltiplas plataformas, qualquer cliente que chegar até você, você vai ter uma solução para fazer de acordo com a necessidade dele, tá bom? Agora, para você trabalhar com DevOps, primeiro, você precisa saber pipelines, né? Ou seja, você tem que saber o GitLab, você tem que saber o Jenkins, tem que saber, por exemplo, um Azure DevOps, né? Tem que saber algumas ferramentas de como você monta esteira de automação. Você precisa saber algumas ferramentas como, por exemplo, Terraform, né? Para que você possa configurar máquinas na Amazon, na Azure, na Google Clouds e etc., né? Você tem que conhecer, por exemplo, ferramentas como Ansible, para que você possa instalar e configurar máquinas via código. Você tem que conhecer algumas ferramentas como, por exemplo, Puppet, como Chef, que são algumas ferramentas que são também utilizadas, parecidas com a Ansible ali para configurar a máquina. Dependendo da linguagem de programação, se você estiver ali com Ruby on Rails, tem ainda algumas empresas que utilizam Capistrano, então você teria que conhecer um pouquinho de Capistrano também, né? Conhecer muito sobre Shell Script. Shell Script para um profissional que trabalha com DevOps é obrigatório. Então, você precisa saber criar pasta, apagar pasta, dar permissão, né, editar arquivo pelo Vim, né, que é pelo editor de texto do terminal. Então, você tem que saber mexer bem com o terminal do Unix, tá bom? Que mais? Você precisa entender de redes na nuvem, né? Ou seja, VPC, por exemplo, como você monta a máquina na nuvem, como é que você configura esses tipos de rede. Tem que saber um pouco sobre máscara de rede, um pouco sobre redes no geral, né? Ou seja, redes de computadores, público, privado, IP, DNS. Então, todas essas coisas você precisa saber para que você possa ser um profissional de DevOps, tá bom? E, obviamente, né, colocando isso tudo via código, tá? Então, você tem que ter lógica de programação também e usar algumas ferramentas ali e aprender a versionar tudo isso, né? Obviamente, o Git, outra ferramenta importante, não para você como dev só, mas para você também como profissional de DevOps. Então, esses são os skills que você precisa, tanto para dev quanto para DevOps. São dois mundos diferentes, né? Tanto para um quanto para outro, você tem um monte de skill que você precisa agregar a você, tá bom? Mas esses são os dados que vocês vão precisar aí estudar.